Carnaval. Será que o Carnaval é apenas uma celebração cultural ou é algo que realmente traz uma carga espiritual? Ou será que é um sintoma espiritual, um sintoma da espiritualidade de um povo? O Carnaval, historicamente, vem sendo muitas vezes taxado como uma coisa ou outra, apenas como uma expressão cultural, característica do Brasil, que é importante do ponto de vista econômico, social, etc., que traz realmente uma movimentação econômica para muitas cidades. Sabemos que a indústria do carnaval emprega muitas pessoas, mas será que esse é o ponto principal do carnaval? Ou, em um outro extremo, o carnaval de fato é um momento em que o mundo espiritual se movimenta, existe uma questão que realmente traz um peso espiritual explícito e que toca a vida da sociedade, ou mais que isso, é um sintoma da espiritualidade de um povo. Eu penso que, como em tudo, as questões precisam ser analisadas de forma mais completa, porque elas são mais complexas. Existem sempre muitas camadas sobre aquilo que nós observamos e na sociedade, na análise da sociedade em que vivemos, da realidade da humanidade, essas questões elas são sempre mais complexas. Taxar o carnaval só como uma coisa ou como outra coisa normalmente carrega uma superficialidade, carrega muitas vezes preconceitos, carrega muitas vezes conceitos não acabados ou muitas vezes distorcidos sobre a realidade. Aqui eu já vou adiantar a você o que eu acredito que é o nosso mundo, o mundo em que vivemos. Não o carnaval ainda, mas o mundo em que vivemos. Eu entendo que o mundo que vivemos ele é profundamente espiritual. Eu entendo que a dimensão espiritual da nossa existência ela é mais real do que o mundo material, do que o mundo sensível, o mundo que nós tocamos. Assim eu entendo que tudo é espiritual. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque espiritualizar todas as coisas pode também nos distanciar de uma visão profunda e realista sobre aquilo que estamos observando, sobre um fenômeno social que estamos observando, e este é o caso do carnaval. Então sim, existe uma dimensão espiritual que é movimentada, tocada no momento e no ambiente de carnaval. Mas também é uma expressão cultural, mas também é uma expressão que toca a economia do nosso país, profundamente do nosso país. E eu quero aqui pensar um pouquinho com você e aproveitar o nosso carnaval. Não sei se você está passando o carnaval em alguma cidade turística, se está aproveitando este momento para se divertir, este momento para ter momentos de alegria. Não sei se você precisa de um feriado para ter algum momento de alegria, ou se você está simplesmente descansando e aproveitando esses dias para descansar. De qualquer forma, vamos pensar um pouquinho que o carnaval é sim uma das maiores manifestações culturais do Brasil. E quando nós analisamos um povo, uma cultura, nós precisamos entender e fazer uma leitura correta sobre suas manifestações culturais, sobre como esse povo manifesta, comunica a sua essência enquanto povo, enquanto cultura, enquanto história. Sabemos que o carnaval ele foi profundamente influenciado por uma emissora de televisão. Sabemos que o carnaval originalmente não era exatamente aquilo que nós estamos acostumados a ver. Existe sim um carnaval de rua, existe sim um carnaval de avenida, um carnaval de sambódromo. E isso difere da origem do carnaval. E é importante pensarmos sobre a origem do carnaval. Você deve saber, já deve ter ouvido dizer que carnaval vem de carnevale, né? Mas muitos simplificam isso e acham que é apenas a festa da carne ou algo do tipo. Na verdade, vai um pouco além disso. Carnevale diz respeito a Deus a carne, ou seja, carnaval surgiu dentro de uma agenda, dentro de um calendário cristão, por incrível que pareça. Talvez você não saiba disso, mas o carnaval ele antecede o período da quaresma, ou seja, os 40 dias em que haverá então um tempo de jejum, e essa é uma tradição católica, um tempo de jejum, de preparo antes da Páscoa. E o carnaval era um momento de extravasar a carne, extravasar as emoções relacionadas à carne,
para que então se iniciasse esse momento de quaresma. Assim, nós precisamos pensar. O carnaval surge então dentro de um contexto cristão, mas revela o conflito entre a carne e o espírito. Mas eu quero te levar ainda mais fundo aqui nesse pensamento. A carne aqui não diz respeito apenas ao nosso corpo físico. Por quê? Porque muitas vezes a religião vai nos ensinar de que o corpo físico é ruim, de que o corpo físico é sinônimo de pecado. Mas eu preciso te alertar que o corpo, segundo a Bíblia nos ensina, é o templo do Espírito Santo. E muitas vezes a religiosidade cristã, distanciada da verdade bíblica, ela vai crucificar a carne física, o corpo físico, e dizer que tudo que é do corpo físico é ruim. E que essa carne, essa festa da carne, ela é realmente algo que só toca o corpo físico, ou seja, festas, bebedeira, relacionamentos promíscuos, e só isso é o carnaval e o carnevale. Porém não, mais uma vez, temos camadas mais profundas em relação ao carnaval. A carne, como eu já disse, o corpo físico, ele é o templo do Espírito Santo. Muitas vezes os grandes pecados e erros e aquilo que nos conecta a uma vida decaída no pecado está relacionado ao nosso espírito, está relacionado à parte metafísica da nossa existência. Muitas vezes o pecado diz respeito mais à nossa alma, à nossa cognição, aos nossos sentimentos, vontades, desejos, do que propriamente aquilo que nós fazemos com a carne. Precisamos diferenciar uma coisa de outra. Então, nesse sentido, quando falamos de carne aqui, estamos falando de pensamentos decaídos no pecado. Estamos falando de coisas que nos conectam com o pecado, com aquilo que é decaído e nos distancia de Deus. Precisamos entender o que a Bíblia realmente está nos dizendo sobre as obras da carne e sobre as obras do Espírito, sobre o fruto do Espírito. Enquanto obras da carne, você deve ler, você deve saber, se você tem alguma afinidade com a Bíblia, que lá em Gálatas, capítulo 5, nós temos uma relação das obras da carne. E aí nós temos a luxúria, o pecado, enfim, diversas obras da carne que são praticadas sim nesse período. E nós precisamos entender que este é um período dedicado a essas obras. E, repito, não é apenas a obra da carne física, mas muitas das vezes a obra da carne representada nos sentimentos, sonhos e também nas atitudes espirituais das pessoas. Então, carne na Bíblia não é apenas o corpo físico. Ele simboliza, essa expressão simboliza, significa a natureza humana desordenada, ou seja, aquilo que não glorifica o nome do Senhor nosso Deus. O problema bíblico, nesse sentido, nunca foi a alegria. A Bíblia, pelo contrário, nos ensina, nos fortalece e nos ordena a sermos alegres. Isso está lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Devemos ser alegres, buscarmos a alegria, e não é necessário uma festa, não é necessário uma data na agenda, no calendário, para que sejamos felizes. Se você precisa disso, é necessário você rever aquilo que lhe faz feliz, aquilo que é necessário para gerar alegria em você. Se precisamos de circunstâncias externas para que nossa alma seja alegriada, temos algum problema? Por quê? Porque se precisamos de coisas externas para ficarmos felizes, as coisas externas também nos entristecerão e terão poder sobre o nosso sentimento, sobre a nossa alma. Não deve ser assim. Nós precisamos ser conscientes do nosso estado de alma, do nosso estado de espírito, como as pessoas costumam dizer. Por quê? Porque existem fatores entristecedores na nossa vida. Existem dias de coisas que nos entristecem, que nos colocam para baixo. E sim, existem dias que nos deixam felizes, fatos que nos deixam alegres. Mas nós precisamos ter a percepção da nossa sensibilidade, para que nós não sejamos escravos apenas daquilo que nos cerca, mas que nós possamos ser conscientes e escolhermos como responderemos com os nossos sentimentos às circunstâncias que nos cercam. Assim, se você me fizer algo que me entristece, eu preciso escolher e ser livre para escolher como eu respondo a esse fator entristecedor. Porque senão eu não serei livre, eu serei escravo daquilo que outra pessoa me faz. Mais do que isso, serei escravo dos meus próprios sentimentos. Assim,
meus sentimentos não podem determinar aquilo que eu de fato irei responder ao mundo, irei responder às minhas sensações. Cuidado com isso. Nós só seremos livres quando fizermos e sentirmos aquilo que não foi causado de forma externa. Pois bem, voltando ao carnaval, o carnaval celebra então a exposição do corpo, a permissividade, a suspensão de limites. E é assim que é desde a origem do carnaval. Então, se a Bíblia não nos traz uma proibição de sermos alegres e, pelo contrário, um estímulo a sermos alegres, o problema está onde então? O problema está no momento, está no fato de muitas vezes tornarmos o prazer um verdadeiro Deus. Na verdade, um verdadeiro Deus falso. O prazer não pode ser o foco da nossa busca. E infelizmente, filosofias humanistas querem nos dizer que a grande busca da existência humana é a felicidade. Deixa eu te dizer que se você buscar uma felicidade permanente, você alcançará a destruição dos seus sentimentos e talvez da sua própria existência. Dias entristecedores são necessários para o nosso crescimento. Se você buscar sempre o prazer, você estará idolatrando o prazer em si. E isso roubará a adoração ao Deus verdadeiro. Muito cuidado com isso, então. Perceba que nós estamos descendo profundo dentro de uma análise sobre o que é o carnaval, mas eu quero te convidar aqui que seja de uma forma equilibrada, de uma forma tranquila, ok? A lógica implícita nisso diz o seguinte, que durante esses dias aqui de carnaval tudo é permitido. Mas aqui eu quero te fazer uma pergunta. Uma sociedade saudável realmente precisa, pessoas saudáveis realmente precisam de dias no calendário para que suspendam as suas permissões morais e isso as faça felizes? Se é necessário isso para ser feliz, realmente precisamos rever o que é felicidade. Será que esses dias realmente trarão uma felicidade profunda para um povo sofrido que muitas vezes diz que não tem emprego e por vezes realmente não tem? Para um povo que convive com profunda corrupção, mas que parece que a esquece nesses dias, nesses 3 dias, esse final de semana de carnaval? Qual será então o sentimento de povo? Um povo que precisa de um feriado para suspender as suas preocupações, para deixar para lá toda a corrupção, a roubalheira, o mau uso do dinheiro público, e então acabam-se todos os problemas e seremos felizes. Deixa eu te dizer, nem a roubalheira pode roubar a nossa felicidade, mas também um feriado não pode roubar a nossa percepção sobre o mundo que nos cerca, sobre o país que vivemos, as agruras que atingem o nosso povo. E muitas vezes esse pão e circo dado ao povo é intencional, muitas vezes não, sempre é intencional. E aqui eu quero te convidar, brasileiro, meu concidadão, a refletir sobre isso. Não é possível que nós continuemos, depois de tanto tempo, ainda nos dobrando a falsidade, a ilusão de achar que todos os problemas acabaram. Ah não, mas é só um feriado, vamos descansar. Sim, vamos descansar. Mas o verdadeiro descanso, primeiro, que não está em um dia de não fazer nada. O nosso verdadeiro descanso está em Jesus Cristo. Começa daí. O grande problema aqui é deixar de refletir sobre os problemas do nosso país por conta de um feriado. Está tudo bem? Não, não está tudo bem. O nosso país precisa de homens honestos, de homens preocupados em melhorar o país e não apenas de tirar proveito de situações, de cargos, de carreiras políticas. Mais do que isso, há algo mais profundo acontecendo no carnaval. E sim, existe uma janela espiritual aberta nesse tempo. Uma janela que vai demonstrar a espiritualidade de um povo. Uma janela que vai demonstrar a moral de um povo. Ou seja, se neste momento suspende-se os filtros e as pessoas revelarão quem elas de fato são, nós temos problemas muito mais profundos na nossa identidade como povo. Ou seja, no fundo parece que as pessoas gostariam de ser, em todos os dias do ano, aquilo que elas são nesses poucos dias de carnaval. Se é assim, de fato,
nós estamos com um problema de identidade mais grave do que ele parece ser. Significa que muitas vezes o povo, as pessoas, nós talvez, estejamos fingindo o tempo todo. E a verdadeira identidade do povo é essa. Uma identidade permissiva, altamente sexualizada, que endeusa corpos perfeitos ou que buscam a perfeição, que endeusam uma música repetitiva que simplesmente abstrai o pensamento e a reflexão. Talvez de fato essa seja ou esteja sendo a identidade do povo brasileiro, e é por isso que o Brasil continua como está. Uau, Márcio, pastor, enfim, como você queira me chamar, que coisa drástica, dramática. Eu quero te convidar a não espiritualizar tudo, mas entender que tudo é espiritual. Ou seja, muita gente fica caçando o diabo no carnaval. Sim, ele está lá. Sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Ele está lá. Ele está dentro da igreja. Muitas vezes ele está dentro da sua casa, dentro do seu banheiro. Muitas vezes nós queremos colocar o diabo onde nós queremos colocá-lo e tirar o diabo de onde nós queremos tirá-lo. Deixa eu te dizer, você é capaz de fazer isso, mas isso é muito mais sensível do que você imagina. Não é um samba que coloca o diabo na avenida. Muitas vezes é um celular ligado onde não deveria estar, no seu banheiro. Muitas vezes o diabo está deitado com você na cama, se você não estiver deitado da forma correta, com a pessoa correta, fazendo o que é certo. Então, muito cuidado em querer classificar lugares e atitudes e momentos como sendo de Deus ou do diabo, porque talvez você esteja muito enganado. Primeiro que Deus é Deus de toda a terra. Deus não precisa de permissão. Deus trabalha sim e atua onde Ele é adorado, mas Ele está em todos os lugares. E o diabo atua também onde a permissão é dada a Ele. Repito, não é só na avenida. O diabo não precisa de uma data para atuar. Mas é evidente que durante o carnaval nós vemos essas questões do fruto da carne mais evidentes. O carnaval, então, ele não cria uma desordem moral ou espiritual. Esse tempo apenas revela que essa desordem já existe, que essa desordem está permeando toda a nossa sociedade e ela vem à tona no carnaval. Ou seja, precisamos pensar não apenas no carnaval, precisamos pensar em todo o ano, toda a existência, toda a nossa existência como sociedade e como igreja, como escola, como família, enfim. O carnaval, então, ele é um espelho cultural. Ele amplifica, ele demonstra, ele traz à tona a erotização, como eu já falei, a banalização do corpo, da nudez, a fuga da realidade, o culto ao excesso. Você já deve ter percebido que as fantasias de carnaval sempre são extravagantes, muito coloridas, muito chamativas. Ou seja, o culto ao excesso. Pois bem, quando a alegria precisa ser anestesiada com álcool, com exposição e transgressão, estamos diante de um vazio que tenta ser preenchido. E deixa eu te dizer, lá em Eclesiastes nós vemos algumas lições muito importantes. Primeiro, que tudo é vaidade. E aí vaidade não é só a vaidade da roupa que se veste, mas é a vaidade de ser vão. Ou seja, tudo é inútil se não for preenchido pela única coisa, pela única presença que pode preencher totalmente a nossa existência, que é o próprio Deus. O carnaval pode ser visto então como um ritual moderno de uma tentativa de transcendência, de uma tentativa de sair dessa problemática do dia a dia, mas fazer isso sem Deus apenas vai nos distanciar da verdadeira comunhão com aquilo que pode nos conectar com o propósito de vida. E qual deve ser então uma postura sadia e saudável de um cristão? Primeira coisa, repito, evite esses dois extremos. Demonizar histericamente essa data ou normalizar sem crítica alguma essa data. Muito cuidado, porque muitas vezes igrejas marcam acampamentos que são ótimos, faça isso, não há problema algum. Mas não faça isso para fugir ou roubar ou tirar os jovens da realidade da vida. Por quê? Porque o carnaval estará por aqui o ano que vem de novo, como sempre esteve nos últimos trocentos anos. Então apenas tirar as pessoas da convivência com o mundo real não é protegê-los, na verdade é colocá-los dentro de uma bolha mais rígida ainda. E isso não salva ninguém. Mais uma vez pode ser uma grande fuga. E as pessoas escolhem para onde fugir, pode fugir para dentro da avenida ou fugir para um acampamento. Muito cuidado, fugas são ruins.
conviver com os problemas, enfrentá-los e vencê-los é talvez a melhor solução. Discernimento é mais importante, na verdade é muito mais importante do que a fuga. E precisamos pensar então que nem tudo que é culturalmente aceito é espiritualmente saudável. Repito, o carnaval realmente exalta deuses que não são, logicamente, o verdadeiro Deus e nem adoram e nem glorificam o verdadeiro Deus. Este é um fato e você não precisa demonizar isso para que isso seja verdade. A Bíblia nos convida à santidade e santidade não é isolamento, não é o isolamento de um acampamento, mas é a distinção entre o que é para Deus, para a glória de Deus, e o que é para a glória de deuses falsos. E o testemunho. A nossa alegria não precisa de desordem para existir. A nossa alegria ela deve estar centrada no alcance e no apontamento daquilo que é verdadeiro, daquilo que glorifica a Deus. A alegria deve ser redimida. Então, eleve o tom da sua alegria. Eleve o tom da sua alegria. O cristianismo não é contra a festa, não é contra a alegria, pelo contrário. Muitas vezes pessoas acham que ser cristão é ser infeliz, carrancudo, sisudo. Não. Ser cristão é celebrar, é ser alguém celebrativo, alguém que faz uma grande festa. Por quê? Porque o autor da vida está presente todos os dias conosco e a Ele nós celebramos sempre todos os dias e não precisamos de uma data para isso. Celebre sempre, não precise de uma data para celebrar e para ser feliz. Celebre sempre, celebre hoje, mas celebre também semana que vem, o mês que vem e não precise de uma data. Aproveite o dia de hoje, aproveite esse feriado para celebrar a Deus. Mas faça isso sempre, não dependa de uma data no seu calendário. Que Deus te abençoe. Entre aqui, comente aqui embaixo o que você está fazendo nesse carnaval, o que você achou desse vídeo, o que você achou deste comentário. Fez sentido para você? Não fez sentido para você? Não importa, comente aqui. Eu aguardo o seu comentário e vamos responder. E te convido a curtir este vídeo, a compartilhá-lo e principalmente a se inscrever aqui neste canal para não perder outros vídeos sobre análise, sobre espiritualidade, sobre sociedade, enfim, sobre tudo que nos serve. Te aguardo aqui. Até a próxima.